Fala pessoal, beleza? Eu tenho certeza que todo mundo que já tentou entrar no site do Tesouro Direto alguma vez para fazer a sua aplicação deve ter percebido naquele momento que, além do próprio Tesouro Selic, existem diversos outros títulos à sua disposição. Tesouro Selic, IPCA, pré-fixado, juros semestrais. Mas e aí? E agora? Qual é realmente a aplicação que você deveria fazer? O que é cada aplicação? Nesse vídeo eu vou te trazer o detalhe de cada uma delas para que você consiga de vez ter tranquilidade, saber no que você está investindo e também consiga perder de vez o medo e começar a aplicar agora mesmo. Antes de mais nada, eu já preciso pedir para vocês se inscreverem nesse vídeo, curtirem e compartilharem com todos os amigos de vocês. E além disso, assista o vídeo até o final. Isso ajuda demais na divulgação para que esse conteúdo possa chegar realmente ao maior número de pessoas possíveis e também para que realmente a gente consiga disseminar esse conhecimento para todo mundo. O Tesouro Selic ele tem um rendimento 100% baseado através da taxa Selic vigente no mercado naquele momento que você está investindo. Por exemplo, no momento atual, a nossa taxa Selic no Brasil está definida em 6,5%. Então quer dizer que esse título vai trazer para você o rendimento exatamente de 6,5%, tem uma pequena taxa, uma pequena variação de 0,01, 0,02, que varia de tempos em tempos, mas basicamente 99,99% é focado exclusivamente na referência da taxa Selic que você tem naquele momento. Quanto ao vencimento, a gente tem um vencimento do título atual definido em 2023. Isso significa que esse título que você está aplicando hoje, ele vai ser válido até essa data. Quando chegar essa data, automaticamente ele vai ser devolvido para você, todo esse valor que você aplicou, mais o rendimento que você teve ao longo desse prazo. Vai cair automaticamente na sua corretora, onde você vai poder reaplicar caso você queira num próximo título que já vai estar à sua disposição lá na frente. Agora, quando a gente fala de liquidez, o liquidez desse título do Tesouro Selic, ele é definido em D+1. D+1 significa que se você fizer o pedido hoje, no dia seguinte ele vai estar à sua disposição lá na sua conta da corretora. Então ele é chamado de dia mais um. É o dia do saque mais um dia, é o dia que você vai receber retorno desse seu rendimento. Se você tem mais dúvidas a respeito do Tesouro Selic, a gente já tem um vídeo gravado a respeito disso, inclusive com outro vídeo também aplicando na prática. Então clica direto aqui nesse link que tem na nossa descrição ou também no card que aparece aqui para você aqui em cima, que ele vai te direcionar diretamente para o vídeo explicando todos os detalhes a respeito da aplicação no Tesouro Selic. Quando a gente fala em Tesouro Direto, a gente está falando de investimentos que normalmente são conhecidos por não trazerem nenhum tipo de prejuízo. É praticamente um lucro certo, digamos assim. Mas é preciso levar em conta que quando você está aplicando agora nos próximos títulos que eu vou passar para vocês, é importante que você consiga manter eles até o seu vencimento. Então você precisa analisar exatamente em qual título você vai estar aplicando, de uma maneira que você consiga garantir que aquele vencimento atenda às suas expectativas de investimento. Se você pegar e investir num tesouro que vai vencer em 2030, é importante que você consiga manter ela até esse vencimento ou você corre risco de ter uma variação. Eu vou te explicar nos passos seguintes, em cada um deles, o porquê disso e de que maneira que você poderia também aproveitar isso a seu favor. O próximo título sobre o qual eu quero falar com vocês é a respeito do Tesouro IPCA+. Esse Tesouro IPCA+, ele é diferente do Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele possui um rendimento que ele é totalmente focado numa única taxa, a taxa Selic. No caso do IPCA+, a gente vai ter um título chamado de título híbrido. Por quê? Ele vai ter um vínculo, uma parte do seu rendimento vinculado à taxa IPCA, que é a taxa que mede a inflação do mercado, mais uma taxa fixa, que ela é definida de acordo com o momento que o mercado está enfrentando. Pode ser mais alta, pode ser mais baixa, mas varia em função daquele momento que você está investindo. Essa primeira taxa IPCA ela é uma taxa variável. De acordo com os reajustes que são feitos mensalmente nos índices futuros previstos do IPCA, da inflação futura, de quanto está previsto, essa taxa pode subir ou pode descer. Além disso, você tem também a outra taxa, que ela é uma taxa fixa. Por exemplo, você pode ter uma taxa IPCA mais 4,5. Significa que você vai render, aquele título vai render para você exatamente o que o IPCA está definido naquele mês, mais aquela fração daquela porcentagem anual fixa. Só que, por que eu digo que esse IPCA é variável? Porque no mês seguinte o IPCA é recalculado.
é feita uma nova previsão de como está evoluindo a inflação no mercado, subindo ou descendo. Então esse IPCA ele vai variar ao longo de mês a mês. Então pode ser que você tenha um mês que você tenha um IPCA mais alto, então você vai ter um rendimento mais alto porque o IPCA está mais alto e a sua taxa está fixa. E pode ser que você tenha um mês que você tenha um rendimento mais baixo. Então essa taxa vai cair e automaticamente ele só vai render isso daí mais aquela taxa fixa. Qual que é a vantagem e o perigo que você tem quando você tem esse tipo de investimentos? O que você precisa tomar bastante cuidado, por que eu te falei que você tem que segurar até o fim? Como você tem uma variação dessa taxa IPCA mês a mês, é possível que você tenha adquirido aquele produto no momento onde a taxa estivesse alta. Se no mês seguinte essa taxa cair, significa que o título que você tem na sua mão hoje, ele rende menos do que aquele título que está sendo ofertado pelo mercado para quem quiser entrar hoje. Automaticamente faz com que o quê? Que o seu título que você tem na mão hoje desvalorize, porque ele está rendendo menos do que o mercado está oferecendo de retorno. Ou seja, é possível que quando você vai ver seu gráfico, ao invés de você ver um gráfico de crescimento direto, vertical, você veja um gráfico ou até um rendimento negativo naquele mês. Então pode ser que você tenha aplicado R$1.000, mas no mês seguinte você esteja com 990. Mas, é claro, se você garantir que você vai segurar o seu título até o final, até o vencimento, é certo que você vai ter a taxa média desse IPCA de rendimento, mais aquela taxa fixa que já foi definida no começo do investimento. Agora, como é que funciona a liquidez desse IPCA+. A liquidez do IPCA+, ela segue praticamente a mesma liquidez do Tesouro Selic. Ela também é uma liquidez chamada de D+1, ou seja, se você sacar o seu dinheiro hoje, automaticamente amanhã ele vai estar de volta na sua corretora lá depositado. Porém, como repetindo, tome bastante cuidado apenas com essa questão do vencimento. Se você tiver uma oportunidade de venda, que vou detalhar no próximo vídeo com bastante detalhes, que são os chamados ganhos turbinados, pode ser uma boa oportunidade para você. Caso não, é bom você segurar ele até o fim. Quando você fala de um tesouro IPCA+, você tem vários títulos à sua disposição. Títulos que variam de acordo com o prazo de vencimento que você mais procura. Você pode ter um vencimento de um título definido para 2026, para 2030, 2035, 2045, 2050. Significa que o vencimento, o momento que você vai receber aquele dinheiro de volta é naquele vencimento. Porém, qual é a desvantagem? Você corre o risco de você ter uma variação ao longo desse período muito maior. Pode ser que você perca uma boa parte do seu investimento nos primeiros um ano. Porém, ao longo desse período até o vencimento, ele vai recuperar todo esse valor, se acontecer de cair, e também vai trazer para você exatamente aquilo que você planejou e prefixou naquele momento que você definiu lá, aquela taxa fixa lá para você. Uma outra modalidade também de aplicação no Tesouro Direto é chamado Tesouro Prefixado. Esse tesouro prefixado, ele já é um título que vai trazer para você, como o próprio nome diz, uma taxa prefixada. Ela é uma taxa que você consegue definir e ter exatamente aquele rendimento no final, no vencimento. Com isso, ela passa a ser um título bastante previsível. Você consegue saber exatamente o quanto você está aplicando hoje e o quanto você vai tirar lá na frente. Mas você corre o mesmo risco que você corre também com o IPCA+. Você precisa tomar bastante cuidado para que você aplique em um tesouro, em um título específico do prefixado, que você consiga realmente sacar no vencimento. Porque você corre o mesmo risco. Como você tem um prazo aí até o vencimento desse título, ao longo desse período ele vai ter sua volatilidade. Com isso, você pode ter um prejuízo nesse mês, recuperar no outro mês, perder um pouco depois e assim você vai aos poucos conquistando aquele vencimento que você planejou no começo do seu investimento. Porém, qual que é a vantagem dele? Você já tem essa visão de quanto você realmente vai ganhar. Você pode ter uma taxa muito superior de rendimento, de 9%, 10% ao ano. Mas qual que é o risco que você tem atrelado a isso? Se você, ao longo desse período, tiver uma inflação, um aumento da taxa de juros, é possível que você consiga, naquele primeiro momento, ter um rendimento menor, até que você atinja o seu vencimento lá no final. Então, é importante que você consiga realmente parar, estudar, analisar qual é o seu planejamento a longo prazo quanto àquele investimento, para que você use e invista no pré-fixado daquela maneira que mais seja assertiva para você.
Tem uma modalidade específica também de Tesouro Direto, que são os chamados aplicações com juros semestrais. Esses juros semestrais eles existem tanto para o IPCA+, como também tem para o Tesouro Pré-fixado. O que basicamente é esses juros semestrais? Esses juros semestrais são juros que são devolvidos para vocês a cada 6 meses. Então, por exemplo, digamos que você tenha aplicado hoje R$1.000 no Tesouro, seja no IPCA ou no pré-fixado. A cada 6 meses você tem um rendimento, por exemplo, de R$10 em cima daquela sua aplicação. Só que, ao invés desse rendimento ser crescente e permanecer investido para você, ele vai automaticamente, a cada 6 meses, vai ser devolvido para você na sua conta corretora, como se fosse um rendimento que você já pudesse usufruir e aproveitar ao longo do seu dia a dia. Isso é muito utilizado para quem está realmente pensando já viver a partir desses investimentos. Então imagine que você já atingiu um patamar de patrimônio de R$1,5 milhão e aquele rendimento seu renda para você, por exemplo, R$5.000 por mês. Isso significa que a cada 6 meses você vai receber o equivalente a todo esse rendimento de volta na sua corretora. Então você já passa a poder viver literalmente do rendimento. Qual que é a desvantagem que você tem com isso? Apesar de você ter essa devolução, você acaba não reaplicando automaticamente esses seus juros retornados para você. Então, todo investimento que você aplicou vai ser devolvido exatamente aquilo que você aplicou no fim, lá no vencimento também. E aquele rendimento seu, ele já é devolvido previamente. Então você passa a ter um poder de juros, do juros composto menor do que você tem se você reaplicasse no Tesouro Direto sem esses juros semestrais. Porém, isso tudo é baseado na sua estratégia, no qual é o seu momento de vida, qual é o seu momento de investimento naquele momento que você está aplicando. Então, acima de tudo, o mais importante é que você sempre pare para analisar qual é o seu objetivo, qual é a sua meta, o que você busca para você. E com isso você consiga realmente ter uma visão mais clara de qual é a maneira ideal para você investir. O que você espera receber naquele momento, qual é o seu objetivo com aquilo. Com isso você com certeza, conhecendo cada um desses títulos e as modalidades que existem e as vantagens e desvantagens de cada uma delas, você com certeza vai conseguir estar aplicando da maneira mais assertiva para você, trazendo para você a construção do patrimônio da forma que você espera atingir. Obrigado, pessoal. Um abraço.